agora? O som tá bom? Excelente. Pronto. Bem, só para te falar que a tua voz, aqui no meu note, pelo menos, a tua voz estava subindo e descendo. Então ficava um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixo, só para... Deve ser alguma coisa da internet, alguma oscilação Sim, local. sim. Mas tudo bem. Queridos, bom dia a todos. Mais uma vez, a nossa gratidão imensa a todos os amigos da Casa Fraterna Semente de Luz pela oportunidade de trabalho que eles nos dão aqui. Então, gratidão. E nesse momento, como não pode deixar de ser, eu rogo as bênçãos de Deus, do Cristo, da espiritualidade maior, dos mentores, do Semente de Luz, como os amigos espirituais que me acompanham, para que eu possa ser bem inspirado, para que a minha palavra possa alcançar profundamente o coração de todos. Hoje é domingo e nós adentramos então aquela semana que, na minha opinião, é a semana mais importante em termos espirituais. A semana mais importante do ano. Há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz uma palestra em uma outra casa e o título da palestra era exatamente isso: Dezembro, mês de Jesus. Nós sabemos que no mês de dezembro, e principalmente nesta semana do Natal, o planeta Terra ele fica envolto em energias diferentes. Exatamente porque a humanidade como um todo, mesmo independente da religião, sabe que estamos chegando no Natal, visto que o calendário terrestre segue exatamente a data a partir daquilo que é considerado o nascimento do Cristo. Então, o ano inteiro, o mundo inteiro, independente de ser judeu, muçulmano, hindu, budista, todo o planeta sabe que essa semana é Natal. E por esse motivo, mais de 2,5 bilhões de cristãos no planeta, nessa semana, eles se reúnem na noite do dia 24 para o que deveria ser, ao menos, comemorar uma festa de aniversário. Para quem não sabe, a noite do dia 24 nós estamos comemorando um aniversário. A maioria das pessoas esquece, mais ou menos. Mas essa é a verdade. Estamos ali para comemorar uma festa de aniversário. E, por esse motivo, fica envolto do planeta uma egrégora, uma atmosfera energética diferente. Porque todas as pessoas elas ficam um pouco mais sensibilizadas. Porque, de uma forma ou de outra, mais consistente ou menos, elas se lembram do nascimento do Cristo. E por esse motivo, então, essa semana, sem dúvida alguma, é a semana em que a espiritualidade maior se aproxima ainda mais, porque nessa semana ela consegue atingir corações mais endurecidos, conforme está lá em Mateus capítulo 19, versículos 8 e 9, em que Jesus falava que dos corações endurecidos das pessoas. E nesta semana, em particular, é a semana em que a espiritualidade ela consegue alcançar lugares que normalmente ela não conseguiria, exatamente devido a toda essa atmosfera espiritual que existe na semana do Natal. Conversando com Ben ontem, Ben é engraçado porque eu sou acostumado a te chamar de Benja e não de Ben. Então eu acho que eu vou continuar te chamando de Benja, desculpa. Fique à vontade. E ontem eu e Benja Ontem eu e Benja nós estávamos conversando sobre qual seria o tema, e eu sempre falo isso, qual é o tema? Vocês dizem. E aí o Benja, ele falou, por que não? Vamos falar Pai Nosso. Eu não sei se partiu de você, não foi, Ben? Foi. As intuições aqui não foi minha, não. Alguém me mandou Oh, dizer para você. é isso. Então, e a intuição, a inspiração foi muito boa. Eu nunca fiz, olha que já fiz algumas palestras ao longo da minha vida, nenhuma teve esse título. É muito interessante. E ele foi, sem dúvida, muito bem inspirado. Jesus era um judeu
Como eu sempre digo, né, Jesus era um judeu seguido por 12 apóstolos judeus pregando aos judeus da Palestina do século I. E como todo bom judeu, ele, conforme está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, o início do Sermão do Monte, ele vai dizer: não penseis que eu vim destruir a lei. Eu não vim destruí-la, mas vim fazê-la ser cumprida. Obviamente, ele está se referindo àquilo que nós chamamos de Antigo ou Velho Testamento, que são exatamente os 46 livros da Bíblia hebraica. Um livro que já existia, a maioria do livro, não o livro como um todo, mas a maioria dos livros já existiam aproximadamente 1.400 anos antes de Jesus. O último livro do Antigo Testamento ele vai ser finalizado, o livro de Macabeus, 150 anos antes do nascimento do Cristo, aproximadamente. Então ele vem falar sobre os ensinos do povo judeu, sobre a lei judaica. No entanto, já no início do Sermão do Monte, nós falamos do versículo 17. No versículo 16, um versículo anterior, o Cristo fala uma coisa que as pessoas que o estavam ouvindo, no primeiro momento, talvez não tenham entendido direito. No versículo 14, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Versículo 14 e 15. Vós sois a luz do mundo, e não se coloca candeia, que era o lampião da época, embaixo do alqueire. Alqueire seria um vaso de cereais, ou de um vaso onde se colocaria cereais ou azeite. Ele fala: não se coloca a candeia embaixo do alqueire, mas se coloca no velador para que ilumine a todos. No versículo 16. E como eu fiz ontem, na live de ontem, na live de quinta, hoje eu vou me permitir ler. Vou me utilizar deste Novo Testamento, dos Gideões Internacionais, que, na verdade, como eu sempre digo, não é novo, o meu está caindo aos pedaços, o meu é mais do que antigo. Vamos ver o que ele fala no versículo 16. Ele vai falar, na verdade, que eu sempre falo, uma das minhas falas favoritas do Cristo. Porque ele está dizendo que nós somos a luz do mundo. E ele está dizendo: fazei, pois, brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mas vamos ver o versículo inteiro. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Olhem o que ele vai dizer a seguir. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando eu falo para as pessoas, na quinta-feira, eu fiz uma live sobre o Espírito Verdade. E para mim foi uma das lives mais importantes que eu já fiz em todos esses anos, por um simples motivo. Eu não falei somente sobre um aspecto espírita, mas eu falei sobre o Espírito Verdade, sobre um aspecto teológico. Então, nós fomos buscar questões dentro do Antigo e do Novo Testamento. Não falei somente sobre o Espiritismo. E aqui, Jesus, quando ele adentra, e ele fala isso, é uma fala que uma pessoa mais desavisada, ela pode passar despercebida. Vou reler a última frase. Vou reler todo o versículo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por que as pessoas não entenderam quando Jesus fala isso? Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, por um único motivo. Os judeus do tempo de Jesus, eles não tinham um conceito de Deus como Pai. Assim, no tempo de Jesus, como até os dias de hoje, toda a prece hebraica, ela se inicia dizendo: bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. E as pessoas no tempo de Jesus, como nos dias de hoje, eles não chamam Deus pelo nome. Eles chamam Deus eles não chamam Deus de Deus. Eles chamam Deus de o nome. Qualquer judeu que não esteja dentro de uma sinagoga rezando e que ele tenha um mínimo de religiosidade, ele não chama, porque é proibido falar o nome de Deus em vão. Então, quando um judeu ele quer se referir a Deus, ele diz Hashem, que quer dizer o nome. Ele não fala o nome. Hashem quer dizer o nome. Ele não diz Deus. Ele fala Hashem. Mas Jesus não fala uma coisa nem outra. Ele está falando vosso Pai que está nos céus.
para nós, espíritas ou cristãos do século XXI, normal. Só que não. Só que não. Judeus não tinham esse conceito sobre Deus. Deus, para eles, era o criador do universo, Deus dos exércitos, Deus do olho por olho, dente por dente. Eles não tinham o conceito de Deus enquanto Pai. Onde nós vamos ver isso com muito mais coerência e consistência no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 38 e 39. Vamos só achar aqui e vamos a ele. Aqui. João, capítulo 8, versículo 38. Jesus está falando para os judeus. E olhem bem, vamos ver bem o que ele diz. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Mais uma vez, Jesus se refere a Deus como Pai. Qual é a resposta dos judeus ao ouvirem isso? Versículo 39. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Os judeus, no tempo do Cristo, como até hoje, eles possuem três pais, os três patriarcas da religião, da raça judaica: Abraão, Isaque e Jacó. Então, Jesus, quando ele chama Deus de pai, os judeus que estão ouvindo, eles não entendem esse conceito. Eles falam, nosso pai é Abraão. Nós falamos há pouco de Mateus, capítulo 5, bem no início do Sermão do Monte. O Sermão do Monte está em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, são 111 versículos. Dos 111 versículos do Sermão do Monte, 111 versículos. Por 15 vezes, mais de 10% do Sermão do Monte, Jesus está chamando Deus de Pai. Então, no sermão mais importante dos 3 anos de pregação do Cristo, e isso é bem no início da sua pregação, o Sermão do Monte começa já bem no início, ele já faz questão de ressignificar aquele Criador dos céus e da terra, Rei dos exércitos, Rei do universo, ele ressignifica. E ele traz Deus para dentro de nossa casa. Jesus transforma Deus num membro da nossa família. E mais à frente, ainda no Sermão do Monte, no capítulo 6, vem exatamente o que nos é trazido, a oração dominical. E Jesus, então, porque as pessoas perguntam, ensina-nos a orar. E Jesus vai dizer, então, e vós, pois, quando fordes orar, não fazeis longas orações a pretextos de serem ouvidos. E ele depois ensina, ele fala, entrai em vosso quarto, fechai a porta, sozinho. E o vosso pai que está ali vai te ouvir e já sabe, antes de você rezar, o que você precisa. E aí ele então vai nos deixar o quê? A oração dominical. E como começa a oração dominical? Pai nosso, que estais no céu. Esse é o ponto, queridos. Esse é o ponto. Então Jesus, ele está chamando Deus de Pai. Eu não vou dar spoiler aqui da palestra que eu fiz na quinta-feira, ela ainda não está disponível no YouTube, mas eu entendo que era uma palestra que todo espírita deveria estudar. Mas ela ainda não está disponível no YouTube, somente no meu IGTV, lá do meu Instagram. Mas, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu considero, na minha opinião, dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo mais importante. O título do capítulo é O Cristo Consolador. E existem 4 mensagens do Espírito Verdade. Não vou lê-las, somente vou dizer para vocês que as 4 mensagens do Espírito Verdade, é o item 5, 6, 7, 8. No item 5, o Espírito Verdade, ele fala sobre, ele chama Deus de Pai por 2 vezes. No item 6, ele chama Deus de Pai uma vez. Vamos ver se no item 7, no item 8, ele faz alguma
Não, no item 6, no item 7, no item 8, não. Mas vejam que no item 5 e no item 6, ele também faz questão de falar isso. E o que temos aqui? Essa parte eu vou deixar para depois. Então vamos ver que Jesus, no Sermão do Monte, ele chama Deus de Pai por 11 vezes. E ele está tentando explicar para os judeus, ele está tentando então ressignificar para aqueles judeus que não entendem esse conceito, que Deus é pai, é membro da família. E aí ele vai nos dizer, no Evangelho, também dentro do Sermão do Monte, ele vai nos dizer no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, ele tenta explicar para aquelas pessoas que ouviam o conceito de pai. E ele vai dizer o seguinte: buscai e achareis, pedi-vos será dado, batei e abrir-se-vos-á. Ok, a gente ouve isso e quando você vai estudar exatamente o Novo Testamento, parece que essa fala está um pouco fora de contexto. Mas ele tenta explicar. E ele fala o seguinte: pois qual dentre vós, se vosso filho lhe pedir um pão, tu darás uma pedra? Ou se vosso filho lhe pedir um peixe, tu darás uma serpente? Se vós, pois, sendo como são, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Então, ele está tentando nos explicar para os judeus daquele tempo e igualmente para nós. Isso serve para nós também, queridos. Cristãos espíritas do século XXI. Assim como eu falei na minha live de ontem, por incrível que possa parecer, mesmo nós sendo espíritas e tendo um conhecimento maior do que qualquer outra religião a respeito do mundo espiritual, das leis do universo, mesmo assim, nós continuamos nos comportando como se não soubéssemos. Continuamos nos comportando, muitas vezes, na nossa conduta do dia a dia, como se não fôssemos espíritas, mas somente cristãos ou somente de uma outra religião. Mas aí nos lembramos de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Porque aquele que fizer coisas dignas de chibatadas e não souber, com poucas chibatadas será açoitado, mas a quem muito for dado, muito será cobrado. Hoje, se Jesus surgisse para nós, essa fala seria dirigida para nós espíritas, porque a quem muito for dado, muito será cobrado. Sem dúvida alguma, não tenhamos dúvida, queridos, e eu falo isso com muito respeito, muito carinho. Mas Jesus espera que nós espíritas tenhamos uma conduta diferente dos nossos irmãos das demais outras religiões, porque senão, para que serve o espiritismo? Se nós nos comportamos como um irmão de qualquer outra religião, nós podemos ser católicos, evangélicos, protestantes, budistas, hinduístas, judeus, muçulmanos, hindus, mas nenhuma dessas outras religiões detém o conhecimento que nós detemos. Enfim, fica a dica e a reflexão para a reflexão de hoje, início desta semana de Natal. Jesus, então, ele tenta ressignificar esse conceito de pai. E ele, ao longo dos seus 3 anos de pregação, nas últimas 24 horas de sua vida, ou seja, na noite de quinta-feira e na madrugada de sexta, Jesus, ele tem uma longa conversa com Deus, meu Pai, seu Pai. Antes de adentrarmos essa questão, vamos somente nos lembrar que, assim como o título da palestra, Pai Nosso, é exatamente isso que Deus é. Jesus tenta trazer Deus para dentro da nossa casa. E muitas vezes, queridos, nós nos esquecemos disso. Jesus, ele tenta falar para as pessoas, olha, ele é pai, ele quer teu bem.
Se você, na verdade, essa última passagem, eu tento romantizá-la um pouco, né? Que ele diz assim, na verdade ele não diz, se vós, pois, sendo como são, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é exatamente isso que ele diz, mas é quase isso. Na verdade ele fala, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. E esse é o conceito de pai, queridos. Se um pai e uma mãe, por muito amar, ele educa o filho, ele impõe limites, ele diz não, ele põe de castigo. Às vezes ele faz com que aqueles filhos façam coisas que os filhos não querem, por não terem entendimento. E o pai e a mãe, por muito amar, faz com que eles façam. Mas não fazem porque querem o mal, é o contrário. Eles fazem porque muito amam e querem o bem. Mas a maioria de nós, adultos, cronologicamente, biologicamente, mas crianças espirituais, ainda não entendemos. Para quem já se acha um adulto espiritual, vou dar só uma dica. Nós temos 5 categorias de mundo: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos ditosos ou felizes, mundos divinos ou celestes. Para quem não sabe, estamos na segunda categoria. Então, se sabemos que mundos divinos ou celestes são os espíritos puros, espíritos perfeitos, mundos ditosos ou felizes, o mundo que não existe mais o mal. Perdão, o mundo em que o bem sobrepuja o mal. Mundo de regeneração, bem e mal na mesma medida, mas não o mal como nós o conhecemos. O mal um pouco menor. Não chegamos ainda no mundo de regeneração. Estamos ainda no mundo em transição planetária, mas ainda em um mundo de provas e expiações. Isso quer dizer que o mal sobrepuja o bem. Então, sim, vamos ver no nosso planeta espíritos evoluídos, espíritos missionários, espíritos superiores. Bom, eu ao menos não me encontro nessa categoria. Sequer adolescente espiritual eu sou. Eu, não sei você, eu sou pré-adolescente ainda. Não estou mais na infância espiritual, que é o mundo primitivo. Não estou. Eu estou na pré-adolescência. Eu devo ter aqui idade espiritual, acho que devo estar com uns 10 anos, mais ou menos. Quando adentrar o mundo de regeneração, minha próxima reencarnação, quem sabe eu já seja um adolescente. No mundo ditoso ou feliz, quem sabe eu já esteja adentrando a fase adulta. Mundos divinos ou celestes. Aí sim eu já serei um espírito maduro. Então, todos nós somos essas crenças espirituais, tanto somos que ainda não conseguimos vivenciar na plenitude os ensinos do Cristo. Não conseguimos. E ele tenta explicar para as pessoas: olha, Deus é Pai, ele quer teu bem. Confia, acredita, coloca as suas vidas na mão do Pai. E agora, então, vamos ver. Nas últimas 24 horas de vida, Jesus conversa com Deus. Primeiramente, é uma conversa mais longa. Em segundo, é uma conversa muito rápida. Vamos ler. A segunda conversa, nós vamos iniciar por ela, ela está presente tanto em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e igualmente em Lucas. Nós ficaremos com Lucas capítulo 22, porque, sem dúvida alguma, em Lucas, essa conversa ela é mais consistente. Vamos ver que conversa é essa. Lucas capítulo 22, versículos, a partir do versículo... Espera aí que eu estou no capítulo 23. A partir do versículo 40, do versículo 40 ao 44. Terminou a última ceia, a Santa Ceia, onde ele estava com os seus 12 apóstolos reunidos, comemorando a Páscoa judaica. Ele se retira, então, para o Monte das Oliveiras, o jardim do Getsemane. Ele se retira com Pedro, Tiago Maior e João. E ali, então, o evangelista Lucas, ele diz que pede para que eles fiquem em um lugar e ele se afasta um pouco. Vamos ver, então, essa conversa de Jesus com o pai dele, meu pai, seu pai. Versículo 42. Pai, se queres,
Passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E a última conversa que Jesus vai ter com Deus, igualmente vamos ver somente em Lucas, capítulo 23, versículo 34, em que é o último pedido que Jesus faz ao Pai dele, meu Pai e seu Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A última conversa que Deus tem, que Jesus tem com o Pai dele, meu Pai, seu Pai, exatamente fazendo um pedido de perdão para todos os seus algozes. Mas vamos ver uma outra conversa um pouco mais longa que ele teve. É a última longa conversa que Jesus tem com Deus, nosso Pai. Está exatamente no último capítulo do que em teologia é conhecido como o Discurso do Adeus. Capítulos 13 a 17 do Evangelho segundo João, e obviamente não vamos adentrar aqui o aspecto teológico, a exegese teológica, se todos esses capítulos realmente fizeram ou fazem parte do discurso do adeus original ou não, não é o nosso foco. Mas vamos ver aqui Jesus o que ele diz. Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu mundo aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste a guardarem a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, Pai, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade,
e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos. Esse é o capítulo 17 do Evangelho segundo João, queridos. O evangelista João, que estava presente nesse momento, da forma como a sua lembrança, a sua memória permitiu, transcreveu aqui essa longa conversa. É a conversa mais longa de todo o Novo Testamento, de Jesus com Deus. E a maioria das pessoas não conhece essa passagem. Esse é o maior diálogo que o Cristo tem com o Pai. Esse capítulo, ele requer muita atenção, porque diversas vezes ele vai falar sobre unidade. Ele vai falar que ele é um como o Pai e quer que os apóstolos sejam igualmente um como ele o é. E ele vai dizer que os apóstolos estando nele e como ele está no Pai, os apóstolos estão no Pai. Ele vai dizer que os homens que o seguiam não conheciam Deus como Jesus o conhecia. Na minha live de ontem eu falei sobre isso. Jesus, esse Espírito que esteve entre nós, ele literalmente conhece Deus. Basta uma leitura mais atenta do capítulo 1 do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, para nós termos certeza absoluta disto. Durante seus 3 anos de pregação entre nós, Jesus, o foco teológico, ele falava: transformem-se porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é o reino dos céus, dependendo do evangelho. Mas ele dizia que a forma para se alcançar esse reino, ou seja, a meta é o reino, que primeiramente está dentro de nós, conforme está em Lucas capítulo 17, versículo 21. Eis que muitos vos dirão que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está acolá. Em verdade vos digo que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. E Jesus, então, durante esses 3 anos, ele vai ensinar para todas as pessoas que o seguiam que a forma de atingir, de vivenciar dentro de si esse reino de Deus, reino dos céus, é através do amor. Durante 3 anos, Jesus exemplificou o amor de Deus na terra, curando, consolando, fortalecendo, amando. Deus, queridos, nós precisamos, de uma vez por todas, nessa transição planetária, nesse ano que está finalizando, sem dúvida alguma, um ano em que nenhum de nós viveu, nenhum de nós possa assegurar isso, a não ser que tenha alguém aqui presente com 102 anos de idade, visto que a última vez que o mundo viu esta calamidade foi em 1918, na gripe espanhola, em que o mundo possuía 2 bilhões de pessoas. E 1/4 do mundo ficou infectado. 500 milhões de pessoas foram infectadas. E 50 milhões de pessoas morreram devido à gripe espanhola. Esse ano
que finaliza, estamos passando um ano como nenhum de nós foi chamado a passar. Um ano de recolhimento compulsório nos nossos lares, em que fomos compulsoriamente chamados amorosamente a estar mais próximos do nosso próximo, mais próximo. Isto não foi feito em vão, visto que o acaso não existe. Houve todo um planejamento, e ainda existe um planejamento da espiritualidade maior para esta questão do vírus que se faz presente no planeta. E a história do vírus ainda não terminou. Ainda não terminou. Já deixo aqui o alerta. Não vamos ser imprudentes. Não sejamos imprudentes. Deus, Ele é meu Pai. Eu aprendi isso quando me tornei espírita, há muitos anos atrás. Judeu de nascença, filho de rabino israelense, primeira geração no Brasil, tendo sido alfabetizado ao mesmo tempo no português e hebraico, tendo estudado o Antigo Testamento na língua original, em hebraico. Eu nunca conheci o conceito de Deus como Pai. Eu sempre vi Deus como uma figura muito acima do meu alcance. Até que eu me tornei espírita. E eu adentrei, a primeira vez que eu adentrei uma casa espírita foi por curiosidade. Eu não fazia ideia do que era espiritismo. Não sabia ideia quem era Jesus, quanto mais espiritismo. Mas estava escrito ali, palestras públicas toda segunda e sexta-feira às 19 horas. Era uma sexta quando eu li isso aí. Todo dia eu passava em frente a essa casa, lá em Florianópolis, na Federação Espírita Catarinense. Era uma sexta-feira. Às 19 horas eu adentrei aquele local sem saber o que me esperava. E na época, então, eu assisti a palestra do então presidente da Federação Espírita Catarinense, o senhor João Sérgio Cel. Às 19 horas a palestra começou. Às 19h40 a palestra terminou. 19h40. Eu não era mais judeu. Eu não pertencia mais à religião israelita. Somente à raça judaica, mas não mais à religião. Às 19h40, eu era um cristão espírita, convicto. 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 Pouquíssimo tempo depois, pouquíssimos meses depois, já coordenava na Federação Espírita Catarinense o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nos sábados à tarde. 40 minutos depois, eu sabia que Jesus tinha muito para me ensinar. E eu já entendi aquele conceito de pai. Desde então, e já faz muito tempo, eu tenho Jesus como meu guia, como meu modelo. E a cada dia da minha vida eu busco me esforçar para seguir os exemplos dele. Nenhum de nós acerta sempre, mas a vigilância nós precisamos estar sempre vigilantes. Como eu sempre digo, o Cristo não espera de nenhum de nós perfeição, visto que não temos espíritos extremamente evoluídos. Ao menos eu não sou. Mas temos sim homens e mulheres de boa vontade, se esforçando para seguir os ensinos do Cristo. E sem dúvida, a conduta através do amor é a sua lição maior. Mas em relação à fé, a lição maior do Cristo em relação à fé, queridos, a lição maior em relação à fé é de confiança. Confiança. Jesus tenta nos mostrar e nos ensinar a sermos confiantes nesse Pai nosso. Meu Pai, seu Pai. Ele tenta nos dizer nos nossos momentos de desafio: calma, aguarda, confia. Lembre-se dos meus ensinos. Deus é meu Pai, Jesus. Deus é seu Pai que me ouve. Há 20 séculos eu disse isso a todos vocês. Hoje eu volto a repetir. Creiam em Deus. Confiem em Deus, Pai. Por favor, tragam o Pai para dentro da sua casa. Traz Deus para dentro da sua casa.
Entenda que Deus está acima de mim, Jesus. Ele talvez diria assim. Deus é o Criador do universo. Eu somente crio o vosso planeta. E eu só vim obedecer às ordens do meu Pai. Chama Deus para conviver com você. Chama seu Pai para conviver com você. Estabelece uma relação mais íntima entre você e Deus, seu Pai. Conversa mais com Ele. Deus é o seu melhor amigo. Deus te ama mais do que o seu pai te ama. Deus te ama mais do que a sua mãe te ama, do que a sua esposa te ama, do que os seus filhos te amam. Deus te ama de uma forma que você não consegue entender. E Deus vela por você por um simples motivo. Ele é teu pai. E ele só quer o teu bem. Deus não é o Deus do olho por olho, dente por dente, tão apregoado por milhares de anos. Deus não é o Deus da punição e do castigo que até hoje tantos cristãos, judeus e outras pessoas de outras religiões acreditam. Deus é amor. E talvez assim Jesus o dissesse. E talvez Jesus continuasse a dizer: o meu apóstolo amado João, ele disse isso para todos vocês na sua primeira epístola, na primeira epístola que meu menino tão querido João escreveu, no capítulo 4, versículo 8, ele disse: Deus é amor. Mais tarde, meu apóstolo de confiança, Paulo, escreveu na sua mais importante carta, sua epístola aos Romanos, no capítulo 13, versículo 10, o cumprimento da lei é o amor. E Pedro, meu apóstolo, meu braço direito, disse: porque o amor cobre a multidão de pecados. E eu falei a Maria Madalena: porque muito amor, seus pecados te são perdoados. Deus é amor. E talvez Jesus continuasse dizendo: confiem mais em Deus. Estabeleçam essa amizade profunda com Deus. Deus, Ele é meu Pai. Deus me enviou ao mundo para ensinar a vocês as lições que Ele me disse. E eu deixei a todos vocês, Jesus assim diria, a lição maior, que é a do amor. E o amor colocado na caridade é simplesmente cada um de vocês se esforçar ao máximo. E talvez Jesus assim o dissesse: e eu não espero de vocês que acertem sempre, mas peço, se esforcem sempre. Amem a Deus acima de todas as coisas. Deus, Pai, amem ao próximo, mas amem também a si mesmos. Façam ao próximo o que vocês gostariam que te fosse feito. Busquem se esforçar muito para perdoar sempre. E jamais julguem a quem quer que seja. A cada momento que vocês assim o fizerem, eu, Jesus, estarei com vocês. E Deus, que é meu Pai e me enviou, e que é seu Pai, junto comigo, estará fazendo parte da sua vida. Talvez, queridos, Jesus, nosso Mestre, assim o dissesse. Que possamos, nessa semana de Natal, eu faço aqui um convite a todos, já no final. No dia 24, queridos, eu estarei realizando 3 palestras. Me sigam lá no Instagram, @JackDarcy, vocês vão ver os detalhes. Eu ainda não postei, vou postar hoje. No dia 24, às 17 horas, estarei fazendo uma palestra. Jesus, Natal, Humildade e Simplicidade. Às 17h30 eu estarei fazendo uma palestra. Quando Jesus, às 18h30, então a primeira às 17h, a outra às 18h30, quando Jesus nasceu na sua vida. E às 23 horas da noite do dia 24, nós estaremos ao vivo, falando, o título da palestra é O Nascimento de Jesus. Fica aqui o convite e que possamos todos então nos lembrar, queridos. Essa, espiritualmente falando, é a semana mais importante do ano. Vamos comprar os presentes, preparar a ceia, faz parte, claro,
Mas não vamos nos esquecer, queridos, por favor, o aniversário é dele. Vamos nos esforçar, queridos, para sermos dignos e honrados de sermos chamados à festa que ele tem preparado para nós. Gratidão imensa a cada um de vocês. E que a paz do Cristo, queridos, esteja com todos nós. Muita paz, muita paz. Muita paz, maravilhoso essa paz que recebemos agora do nosso irmão Jack. Vocês estão me escutando agora? Deixa eu ver aqui. Sim. Então tá Sim. ótimo. Eu estou preocupado com a transmissão, nossa internet aqui. Jack, nós estamos transmitindo aqui ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, tá? Nós temos vários elogios, mas como a espiritualidade aqui já me informou para não elogiar você, porque pode ter o perigo do ego, né? Então, nós vamos ficar no silêncio, porque nós temos duas perguntas muito interessantes. Um primeiro é o comentário, e é o seguinte: o apóstolo João, no Novo Testamento, diz claramente que Deus é amor. Ele escreve: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso está no capítulo João 4, versículo de 4 a 8. Ele diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4 a 16. Você pode comentar, meu amigo? Sim. Na verdade, é exatamente é a primeira epístola, porque João, ele escreveu o Evangelho segundo João, ele escreveu a epístola e escreveu igualmente o Apocalipse, ok? Ele escreve duas epístolas, três, porque aí eu também não vou adentrar o campo se todas são de João ou não, mas essa primeira é de João, e ele no capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer exatamente isso: Deus é amor. O que nós precisamos entender é uma questão muito simples, que falar que ama é fácil, mas isso não é amar. Isso não é amar, queridos. Você dizer que você ama, não. Nós mostramos o nosso amor pela nossa conduta. Ok? Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40, Jesus vai dizer: amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo que complementa este é: e amarás ao próximo como a ti mesmo. E no versículo 40 ele diz: nisto estão contidas toda a lei e os profetas. A única outra vez dos 8.000 versículos do Novo Testamento que Jesus vai fazer esta afirmação está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Ele vai dizer: portanto, faça ao próximo o que gostaria que te fosse feito. Nisto estão contidas toda a lei e os profetas. Portanto, falar de amor, não. O amor ele é algo que a gente coloca ele na prática. Como? Fazendo ao próximo o que gostaria que te fosse feito. E aí já vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 5, uma das frases baluartes da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Então vamos nos lembrar que o amor, ele precisa ser praticado. Eu praticando, fazendo ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Perfeito, perfeito. E mais um comentário nós temos aqui. Para perguntar para o Jack: será que a integração com Jesus que nos convida, ou desculpa, será que a integração com Deus que nos convida, Jesus seria a integração no amor? Sem dúvida. No Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30, Jesus vai fazer uma afirmação extremamente séria. Ele vai dizer: eu e o Pai somos um. O que ocorre? Quando Jesus diz isso,
muitas pessoas, os judeus que estão ouvindo, isto está relatado, vai do versículo 31 a 38, os judeus pegam em pedras para apedrejar Jesus, porque estão pensando que Jesus está dizendo que ele é Deus, porque ele está fazendo a afirmativa, eu e o Pai somos um. Mas aí, então, Jesus, ele faz uma referência no versículo 34, ele faz uma referência ao Salmo 82. Ele vai dizer, mas não está escrito na lei que todo aquele que cumpre a lei está com Deus? Então, sem dúvida alguma. Qual é a questão, queridos? E aí nós vamos para Francisco de Assis. A oração atribuída a Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Não é? O que ocorre? Quanto mais nós nos propomos a vivenciar o amor na nossa conduta de vida, mais o Cristo se utiliza de nós enquanto instrumento de paz. Então, esse é o ponto. Jesus, ele passa a viver em mim pela minha conduta. Eu falo isso muito nas minhas preces. Eu sempre digo isso, Senhor, que através dos meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas atitudes, todos que se cheguem sintam a tua presença. Então, nós e o Cristo podemos ser um, nós e Deus podemos ser um, porque é exatamente isso. Quanto mais eu busco ter a conduta no amor, a conduta no bem, quanto mais eu me esforço para estar com Cristo, para estar com o Pai, mais eles estarão conosco. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, nosso horário já chegamos às 11 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Nós temos a presença aqui da dona Marilene. Dona Marilene é nossa presidente da Casa Fraterna Sementes de Luz. Eu adoro ouvir a voz da dona Marilene. Fique à vontade, dona Marilene. Bom dia, meu querido Jack. Olha, hoje você sempre emociona, mas hoje muito mais. Por que muito mais? Porque esse período natalino, eu sempre dizia, há muitos anos, e até disse às vezes uma vez na palestra, o espírito natalino, ele chega em novembro para muita gente e vai embora por volta de janeiro, depois que vão para a praia, que faz os pedidos, que joga flor, que joga moeda para trás, que guarda moeda, mastiga romã, faz mais coisas, né? Acabou, tem a champanhe, tem uns fogos maravilhosos, quem pode ir para o Rio assim, quando tinha, ou em Gramado, ou em outro lugar. Aí o espírito natalino se despede, é uma dó, né? Porque ele vai embora na champanhe, na onda do mar, eu fico triste. E a gente que vive em campanha o ano inteiro, aí eu sempre dizia, o idoso, o menino que está no orfanato, aquele que está na rua, eles continuam comendo, vestindo, e continuam com sua vidinha, não é verdade, vidinha não pejorativa, e nós precisamos praticar isso que você está dizendo, que Jesus disse, o amor em forma de caridade, de misericórdia, porque tem pessoas que acham que o amor é uma coisa tão inal, que não se alcança, não é verdade? O amor pleno, o amor sem condições, incondicional, que ele fica sem fazer nada. Esse amor eu não vou conseguir, porque eu sou muito frágil, porque eu ainda estou pequenininho. Aquele complexozinho com desculpa de não sair da zona de conforto, né? Uma desculpinha branca, né? Gente, caridade é amor. Acabou. Amar o próximo é respeitar o próximo, é compreender o próximo, é perdoar o próximo, é ajudar o próximo, é dar a mão e não ter preconceito. Isso é amor, acabou, se seguir essa lição. Mas, meus parabéns, menina, eu te amo demais de coração e o Semente de Luz fica muito feliz em ter você com a gente. Você não sabe o tanto que você me emocionou hoje, muitas lágrimas. E eu não vou me alongar. Vamos, Semente faz tudo que o Jack disse hoje, nós desejamos para os semeadores. Tudo que você disse hoje, nós desejamos para a família espiritual Semente e para outros que estão aqui nos vendo, que não conhecem nosso trabalho. E eu gostaria que o Beija depois falasse do nosso trabalho, e quem quiser nos ajudar é só entrar no Semente de Luz ou pedir, pode pedir para você ou para a gente no particular, para entrar no Semente de Luz, que nós botamos no zap do Semente de Luz, que aí vai ficar sabendo de tudo, vai ver a pedinte Marilene, vai ver Marilene falando, vai ver o Jack. Jack, te amo muito. Gente, você não sabe o esplendor. Diga para sua mãe que ela tem uma sócia, tá?
que sou eu, tá? E ela não pode ficar com ciúme, porque ela, se ela ficar, olha, eu sou pequenininha, mas eu sou brava. Eu sou sócia. Deus te abençoe. Muito beijo, gente. Eu não tenho mais o que falar, Benja. É muito. É todo. Benja, todo terceiro domingo a gente tem essa celebridade. E às quintas-feiras do mês que ele está com a Valesca, e Valesca com ele, que eu não sei o que é que eles vão aprontar, porque é deles, por mim, ó. Quinta-feira a gente lava as mãos assim, ó. Né, Benja? Só diz para o Benja fazer as propagandinhas, o momento plim-plim. Deus abençoe. Te amo, Jack, todos, todos, todos. Gustavo está ali, ó. O Gustavo, aquele sempre sério, sempre paciente, sempre, você não sabe o tamanho do coração dele. Ele parece bravo, mas ele é bem bonzinho, tá, gente? Beijo. Então, vamos passar a palavra para o nosso irmão Gustavo, presidente da nossa Casa Fraterna Sementes de Luz. Gustavo, pode ligar seu microfone, por favor. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso amigo Jack Darça, Marlene, Ben e todos que nos escutam nesta manhã. Que uma data especial em que celebramos com um tema muito interessante, que é Pai Nosso, que é aquele que nós estamos sempre elevando nossos pensamentos, pedindo socorro, e Ele está nos conduzindo em cada instante de nossa vida. Porque quando não vemos os passos na praia, foi porque Ele nos carregou no colo. Então, meus irmãos, eu fico até emocionado quando falo nesse tema. Esse tema realmente do Pai Nosso, daquele que nos criou, que criou tudo, causa primeira de todas as coisas. Então, este tema nesta semana em que nós celebramos a vinda de Jesus, que é o seu emissário para nos relembrar do amor que devemos nos integrar, que devemos praticar, que devemos exteriorizar, porque o Espírito da Verdade, como bem o disse o Jack Darça, já nos disse que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, porque a exteriorização do amor é a caridade. É o amor em movimento. É o amor que perfuma nossas mãos. Porque quando nós damos, nós ficamos com o perfume do amor em nosso espírito, em nossas mãos. Então, a todos eu desejo uma semana maravilhosa de integração com o Cristo, com o nosso Pai maior, nosso Pai celestial. Porque estava ouvindo a palestra do Divaldo esta manhã também. E ele contava das estrelas, que nós vemos 2.500 estrelas a olho nu. Como colocamos um binóculo, já passam a 30 mil. Vamos para o telescópio, já passa para 100 mil. E se for no Hubble, vamos a bilhões e trilhões de estrelas. E galáxias, 200 milhões de galáxias, bilhões. Então, o que é que nós somos? Nós somos os filhos de Deus. Nós somos os seres criados por Deus. Então, nós estamos integrados nesta criação divina, que devemos estar integrados ao amor de Deus. E assim me despeço nesta manhã, mandando um grande abraço a todos. E nós vamos, então, com essa harmonização da palavra do nosso irmão Gustavo, vamos pedir para o nosso irmão Jack Darça fazer a prece para o nosso encerramento. Queridos, nosso irmão Gustavo, ele relembrou exatamente o nosso irmão Divaldo. Talvez tenha sido um ano desafiador para muitos de nós, mas vamos nos lembrar então nesse momento, queridos, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta que Paulo escreveu, capítulo 5, versículo 18, em que Paulo nos diz:
Em tudo dai graças. Ou seja, seja grato por tudo. Agradeça por tudo. E nesse sentido, então, vamos nos lembrar do poema da gratidão de Amélia Rodrigues, imortalizado por nosso irmão Divaldo Franco, e vamos aqui parafrasear. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste. Muito obrigado pelas alegrias de que possuímos e por tudo aquilo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que vão no céu de anil. Obrigado por suas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos. Olhos que veem o céu, a terra e o mar. Olhos que contemplam toda a beleza e se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, por eles ouso pedir ao teu nobre coração, pois eu sei que depois desta vida, além da morte, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu sublime nome posso escutar, e assim, quem sabe, aprender a amar. Ouvidos que ouvem a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, no lamento do canto do vento no galho do almeiro, nas lágrimas doridas no mundo inteiro, na voz longínqua do cancioneiro. E assim, pelos surdos quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, e pela voz que ama, que canta, que declama, que proclama, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. Obrigado, Senhor, pela minha voz que me leva a palestrar, e assim, quem sabe, a mim, e ao próximo conseguir esclarecer, consolar, fortalecer e transformar. Pela voz dos que falam de amor. Muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e sequer seu nome podem pronunciar. Eles vivem atormentados na fazia, não contam de noite, não contam de dia. Eu suplico por eles, porque eu sei que mais tarde, depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, que são alavancas de amor, no teu processo de redenção. Obrigado pela mão que acolhe, pela mão que socorre. Mãos que acionam a deuses, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade. Obrigado, Senhor, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a marchar, ereto firme, sem vacilar. Pés da renúncia, que caminham humildes e nobres sem reclamar. E os feridos, os amputados, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino após a lida, nesta dolorosa vida, eles voltaram a bailar, e as suas mãos, em transportes sublimes, outros braços a afagar. Obrigado, por fim, pelo meu lar. Um recanto de paz, uma escola de amor, uma mansão de glória, um pequeno quartinho, um palácio, uma tapera, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que nele exista a figura do amor. Amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão, alguém que nos dê a mão, ao menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei, muito pelo contrário te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Feliz Natal, queridos. Que Jesus, nosso Mestre, e Deus, nosso Pai, esteja sempre conosco. Muita paz.